Bom dia, sextuano, tudo bem, pessoal? Olha, nós vamos falar sobre concordância nominal e verbal hoje, que é do módulo 11, tá? Vou pedir para vocês pegarem a apostila, está lá na página 101, eu já vou logo para 102, tá? Nós vamos falar de concordância. Concordância, nós temos que perceber que ela não existe só na língua portuguesa. Se a gente for falar na palavra concordância, igual diz aí no comecinho do módulo, é quando você tem a mesma opinião com uma determinada pessoa, com um amigo seu, sobre determinado assunto. Então, existe a concordância entre vocês, tá? Mas daí, na gramática, a concordância ela tem que haver entre as palavras, tá bom? Então, começando aí, nós temos um exemplo que está assim: as crianças enjoadas estão só pensando que vão comer um dia até fartar. Então, nós temos, por exemplo, as crianças enjoadas, tá? Aqui, nesse exemplo, nós temos o artigo, tá? O artigo, o substantivo e um adjetivo. Todos eles estão no feminino plural. As crianças enjoadas, né? Se tivesse as crianças enjoadas, não teria concordância. Tá bom, pessoal? Aí nós temos aqui um dia, porque lá na frase tem estão só pensando que vão comer um dia até fartar. Esse um dia aí, né, também tem o artigo e o substantivo. E os dois estão no no singular masculino, tá? Depois vocês vão aqui, por enquanto, só houve concordância nominal. Aí, para ver concordância verbal, no restante da frase diz assim, ó, estão só pensando. Por que tá aí estão e não está? Porque nós estamos falando de mais de uma criança, tá? Quem está enjoada, né? As crianças estão. Então, o verbo também tem que concordar com esses termos aqui em cima, tá? Por isso que ele está também no plural, ok? Bom, continuando aí, nós temos concordância nominal logo abaixo aí. Peguem a canetinha e grifa T, se vocês não grifaram ainda. Então diz assim, no sintagma nominal, os determinantes assumem as flexões de gênero e número do substantivo. Assim, os adjetivos, os artigos e outras palavras que se referem ao substantivo combinam com ele em gênero e número, realizando a concordância nominal. Então, pessoal, é isso aqui: gênero, masculino ou feminino, singular ou plural, que é número, tá? Então, nós temos as crianças, feminino, né? Que concordou, o A concorda com criança, né? E aí, feminino, além de feminino, está no plural, as crianças. Então, nós temos aqui o gênero feminino e nós temos o número, tá? Que é no plural, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês que vão lá na página 104 para a gente falar um pouquinho sobre concordância verbal, tá bom? Deixa eu apagar aqui para nós conversarmos sobre concordância verbal. A concordância verbal, como o próprio nome já diz, gente, é concordância do verbo, né? Com quem que esse verbo tem que concordar? Vamos lá. Para entender o que é concordância verbal, você precisa primeiro saber encontrar o sujeito da oração. Então, vamos praticar. Lembra que no finalzinho aí, nós fizemos esses exercícios, trabalhando o sujeito, né? Então, para eu encontrar o sujeito da oração, eu tenho que fazer a perguntinha para o verbo de quem está praticando essa ação, tá? Vamos lá. Ouça as frases, né, que o professor vai ler e as respostas a essas perguntas que ele fará. Nas orações, quem não grifou, grife. Nas orações, o sujeito é o termo ao qual o verbo se refere, com o qual concorda em primeira, segunda ou terceira pessoa gramatical, tá? E no singular ou no plural, que é em relação ao número.
Assim, um dos recursos para achar o sujeito é procurar o termo com o qual o verbo concorda. Então, relembrando, aqui primeiro nós temos pessoas gramaticais, tá? Gramaticais. Primeira coisa. Então, nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Quem que é? Eu, tu e ele. Esses todos estão no singular, ok? Depois nós temos primeira, segunda, terceira pessoa. Então vai ser, depois de ele, nós, vós e eles. Aqui nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aí. Outra maneira de encontrar, então, o sujeito da oração é fazer a pergunta quem, o que, tá? Sempre antes do verbo. Então, nós temos assim, pessoas cantam, tá? Quem canta? Pessoas. Então, pessoas é o sujeito da oração. Depois, o trem chegou. O que chegou? O trem. Então, o trem é o sujeito. Então, nós fazemos a perguntinha quem para pessoa e o que para coisa, tá? Para objeto. Então, deixa eu apagar aqui, que eu vou explicar o sujeito para vocês na lousa, tá? Então, continuando aí. Sujeito simples tem um só núcleo, que é o substantivo ou a palavra com esse valor, por exemplo. Então, pessoal, quem praticou a ação, se foi uma só pessoa, eu digo que eu tenho sujeito simples, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as cigarras, um exemplo que tem na apostila. As cigarras, opa, tá meio molhadinho ainda, deixa eu passar a flanelinha. As cigarras cantam. Aí eu vou fazer a perguntinha para o meu verbo. Quem canta? Né? Então, quem canta? Esse é o meu verbo. Quem que está exercendo aí a ação de cantar? As cigarras. As cigarras é o meu sujeito simples. Porque percebam, mesmo que seja no plural, mas eu estou falando de uma pessoa, de um tipo de pessoa só que canta, desculpa, de um tipo de inseto só aqui. As cigarras, tá? Então, qual seria o meu núcleo do sujeito? Seria o meu substantivo. Qual que é o substantivo? As é o que? Artigo. Cigarras é o que? Substantivo. Então, esse aqui seria o meu núcleo. O núcleo é só o substantivo. O artigo que acompanha ele não, tá bom? Aí tem outra frase aí. Elas cantam. Né? Porque eu estou explicando aqui do mesmo jeito. Lembra que nós falamos sobre pessoas gramaticais? Então, as cigarras poderiam ser elas. Elas cantam. Da mesma forma, eu vou ter verbo, tá? E vou ter o quê? Sujeito simples. Percebam o seguinte, aí falava assim para vocês, ou substantivo vai ser o sujeito, né, o núcleo da oração, ou o termo com o qual o verbo concorda. Que termo no caso aqui? Elas. Não precisa estar escrito como substantivo, tá bom? Outro exemplo, vamos dizer assim, Mariana estuda muito. Aí eu vou encontrar, primeira coisa que eu vou encontrar na frase é o meu verbo, tá bom? Então aqui, estuda. Quem estuda muito? Vou fazer a perguntinha, porque quem estuda muito? Porque quando eu falo de estudar, eu estou falando de pessoa, né? Quem estuda muito? Mariana. Mariana é o meu sujeito simples.
Sujeito simples, esse aqui é o meu verbo, ok? Se eu dissesse... Aí nós vamos falar agora sobre sujeito composto, que está aí na apostila de vocês. Tem mais de um núcleo, então vai ter mais de um substantivo ou termo ao qual o verbo vai se pronunciar aí. Então eu vou deixar esse exemplo do sujeito simples aqui para que vocês possam ver a diferença, tá? Quando a gente fala de sujeito simples, então, nós temos apenas um só núcleo com o qual o verbo concorda. Então, um núcleo, tá? Aí nós temos aqui, ó, as cigarras e os pássaros cantam. As cigarras e os pássaros cantam. Ok? As cigarras e os pássaros cantam. Se nós formos observar aí, as cigarras e os pássaros cantam, nós estamos nos referindo a mais de um ser aqui, né? Então, quem canta, né? As cigarras e os pássaros. Então, eu tenho aqui, ó, um núcleo, dois núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito vai ser composto, ok, pessoal? Sujeito composto, porque eu tenho mais de um termo se referindo a quem? Ao meu verbo, tá? Então, aqui poderiam ser substituídos também por um termo. As cigarras poderiam ser elas, e os pássaros, eles, e eles cantam. Igual está aí na apostila de vocês. Nós substituímos pelas pessoas gramaticais e continua sendo sujeito composto, tá bom? Aí na página do lado 105 tem assim, concordância verbal. É a igualdade de flexões de primeira, segunda e terceira pessoa, igual nós vimos ali, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí vai concordar com quem? Com singular ou plural, tá bom? E aí, entre o verbo e o sujeito, tá? Vai haver essa concordância entre o verbo e o sujeito. Então, aqui eu vou apagar para a gente falar mais sobre essa concordância verbal, tá? É muito fácil, vocês já viram. Então, eu estou fazendo somente uma revisãozinha com vocês mesmo, tá bom? Então, assim, pessoal, se eu disser, por exemplo, ele canta, está tendo concordância verbal? Sim. Se eu disser eles cantam, aí já não tem concordância, porque o verbo não está concordando com quem? Com o sujeito, tá? Lembrando que o sujeito é sempre quem pratica a ação que o verbo está falando, tá bom? Então, nós temos assim, ó, nós estamos no 6º ano, uma frase aí dedicada a vocês, né? Nós estamos no 6º ano. Olha só. Eu poderia dizer nós está? Não, nem nós e nem está. Nós estamos. Então, nós somos representados aí pelo que? O sujeito, nós. Esse sujeito nós faz referência a que pessoa gramatical? O nós seria a primeira pessoa do plural. E o verbo estar? Esse verbo aqui, ele está no singular ou plural? Plural, né, pessoal? Então, ele está no plural. Então, o verbo está fazendo concordância com quem? Com o meu sujeito. Nós estamos, tá bom? Aí depois eu tenho a regra básica de concordância verbal, é esta. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? Em pessoa e número. Então, vamos lá. O trem chegou. O trem chegou. É o exemplo que se tem aí. O trem. Eu gosto de dar o exemplo da apostila porque aí é mais fácil para vocês acompanharem. O trem chegou. Aí eu tenho o verbo chegou. Eu sei que o meu verbo ele está no singular. Chegou. Quem chegou? O trem. Sujeito. Tudo isso aqui é o meu sujeito.
tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver qual é o substantivo que tem dentro do sujeito aqui. O é artigo. Quem é o meu substantivo? Trem, tá? Então, esse é o meu substantivo. Portanto, esse aqui é o meu núcleo, tá? Núcleo. Esse é o núcleo do sujeito, tá bom? Então, eu tenho um núcleo, o trem. Então, esse aqui é sujeito simples e está no singular, tá? E também masculino, o trem, tá bom? Mas aí o verbo chegar está no singular, né? E o sujeito aqui também está no singular, o trem, tá? Quem é o trem? Ele, terceira pessoa do singular, tá? Bom, substituindo o sintagma nominal aí, né? O trem pelo pronome correspondente, o verbo continua fazendo concordância aí embaixo, igual eu acabei de dizer para vocês. Ele chegou. Quem? O trem. Ele, terceira pessoa do singular. A regra de concordância vale igualmente se o sujeito estiver depois do verbo, tá? Se, por exemplo, a frase estiver inversa, chegou o trem, não é porque a frase está ao contrário e o verbo está primeiro e depois o sujeito, pode acontecer, claro. Chegou, quem chegou? O trem. Da mesma forma vai ser sujeito simples, vai estar no singular, né? Tanto o verbo quanto o sujeito, e tem que haver essa concordância aí também, pessoal, tá? Então, virando a página, nós fizemos os exercícios aí, né? Aí nós temos aí depois pontuar, que eu gostaria de falar com vocês lá na página 107, tá? Na página 107 tem o pontuar, só para recordar aí sobre o que a gente falou, tá? Pronto, apagando. O pontuar vem assim, ponto final, vírgula e efeitos de sentido. Bom, um dos sinais mais usados é o ponto final, né? Que ele assinala o fim de um período que contém uma afirmação. E esse sinal aí, ele indica uma pausa maior, né? Que é a vírgula. A vírgula a gente coloca ela e continua, aqui não. Bom, então lembra do que Pedro pequenino, andando de mão dada com o pai na praia e apontando umas cracas nas pedras, ponto. Aí nós temos aí, dentro dessa frase, em certos contextos, o uso de sinais de pontuação ajuda o leitor a entender o sentido que o autor quer dar ao texto. Nesse caso, o sinal pode mudar de lugar, alterando o modo de ler e entender do trecho, tá? Então, o trecho de baixo está assim: lembro do Pedro pequenino, ponto. Andando de mão dada com o pai na praia e apontando as cracas nas pedras. Em cima teve uma continuação e aqui uma parada mais brusca, né? Uma parada aí, como fala? Uma parada maior, porque é o ponto final, tá? Bom, então nós temos assim, o professor lerá agora 2 trechos do texto de Nina Horta, com mudança de ponto final e vírgula, tá? Para comprovar os efeitos de sentido que podem ser produzidos pela pontuação. Acompanhe a leitura. Laura era caçula, magra, loira, parecia frágil e absolutamente não comia nada. Nada, não tinha fome. Laura era caçula magra, loira, parecia frágil e absolutamente não comia nada, não tinha fome. Aí depois, Laura era caçula magra, loira, parecia frágil e absolutamente não comia nada, não tinha fome. Então, conforme nós vamos lendo e obedecendo aí a pontuação, a gente vê a diferença na entonação, a diferença na pontuação aí que a gente dá um tempinho maior,
tem um fôlego maior para ler no ponto final. Na vírgula tem uma pausa um pouco menor, mas ela também dá pausa entre as palavras, tá? Agora eu quero ler com vocês esse aqui de baixo, o último. Ó. Agora leia esta frase pontuada de várias maneiras. O professor poderá pedir a sua leitura. Infelizmente não vou poder pedir de novo aí, né, pessoal? Então está assim: meu amigo Mário vem estudar em casa hoje, sem pontuação nenhuma. Meu amigo Mário vem estudar em casa hoje. Aí depois, meu amigo Mário vem estudar em casa hoje. Meu amigo Mário vem estudar em casa hoje. Então aí, conforme a pontuação, nós vamos lendo e dando sentido ao nosso texto. Nós usamos muito aí a pontuação o tempo inteiro, né, na nossa vida, tá? Então, pessoal, nós temos do outro lado também o ortografar, que vocês já fizeram, que tem aí como atividade vocês colocarem um prefixo, né? Lembra que nós tínhamos aí a palavra comível, só para relembrar, tá? O que é o prefixo? O prefixo é aquele que vem antes, então, prefixo vem antes, tá? Sufixo, ele vem depois. Então, coloque o prefixo in na palavra comível, vai ficar incomível, tá? Aí nós tínhamos lá a palavrinha possibilidade. Então, nós vamos colocar impossibilidade. Percebam também que aplica as regrinhas que a gente já conhece, tá? Coloque ali, ó, está escrito assim para vocês: encontre o antônimo dessas palavras acrescentando o prefixo in. Só que percebam que antes de P e B, o prefixo in é com N. E nas outras letras com N, tá? Outra coisa que eu quero lembrá-los é que antônimo é o contrário. Desculpa. Nós estamos falando aqui para acrescentar o antônimo. O antônimo é o contrário, tá? Nós temos o sinônimo, que são palavras parecidas, e contrário, palavras contrárias, aí o antônimo. Então, comível, contrário de comível, incomível. Possibilidade, há uma possibilidade, contrário de possibilidade, impossibilidade. Então, aqui nós estamos trabalhando o quê? Os antônimos, as palavras, e estamos trabalhando o quê? O prefixo. Então, nesse ortografar tem duas coisas que vocês precisam gravar. Que antônimo é a palavra contrária e prefixo é aquele que você acrescenta antes da palavra, tá? Então, o prefixo vai ser acrescentado antes, tá bom? Vocês trabalharam bem aí num texto, falava sobre inapetência, né? Que a inapetência é o antônimo de apetência, vontade natural de comer, né, pessoal? Então, aí, vocês têm que gravar só isso. O prefixo in, que antes de P e B usa-se M, e aqui usa-se N, tá? Nós vamos, então, falar daqui a pouquinho sobre os exercícios. Só um minutinho. Pessoal, desculpe a atrapalhada aí na hora no vídeo um pouquinho, mas eu vou pedir para vocês fazerem, então, o em casa, que segundo o meu caderno aqui foi a única coisa que faltou pra gente corrigir, né, tudo. Às vezes alguns já até fizeram, mas nós íamos retornar às aulas e aí não tivemos mais aula, né? Então, o em casa aí, na próxima aula eu vou estar corrigindo ele. Então, façam em casa e vão ter alguns exercícios também sobre sujeito, né? E o ortografar na plataforma, tá bom? Então, eu vou deixar os exercícios também para vocês. Não vou colocar muita coisa porque nós já temos aula amanhã novamente, tá bom? Um beijo, até amanhã.